Olá, bom dia a todos. Bem-vindos à coletiva de imprensa das estatísticas fiscais. Estamos aqui com o Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central. O Fernando fará uma apresentação e, na sequência, abriremos para perguntas. Bom dia, Fernando. E Ivone, bom dia a todos. Vamos fazer a divulgação das estatísticas fiscais para o mês de julho, começando com os fluxos fiscais, resultado primário, juros nominais e o resultado nominal, em seguida passando para os estoques da dívida líquida e da dívida bruta, como fazemos habitualmente, né? Então, começando pelo resultado fiscal, o resultado fiscal na esfera mais abrangente do setor público, que é o setor público consolidado, ele foi deficitário no mês de julho em 35,8 bilhões de reais. Esse resultado se compara com um superávit de 20,4 bilhões de reais obtido em julho de 2022, ou seja, na passagem de julho de 2022 para julho de 2023, nessa comparação interanual, houve uma passagem de um superávit de 20,4 bilhões para um déficit de 35,8 bilhões. Então, essa piora de 56,3 bilhões no resultado primário do setor público consolidado foi distribuída entre as três esferas que compõem o setor público. Na primeira delas, o governo central registrou uma variação, uma piora de 52,4 bilhões, ou seja, o principal do resultado, dessa variação de resultado, foi devido ao desempenho do governo central. Em seguida, no caso dos governos regionais, a soma dos estados e municípios, né, também houve uma redução de resultado primário, nesse caso de 6 bilhões de reais, e nas estatais houve uma melhora, ou seja, um comportamento inverso, né, uma melhora passando de déficit para superávit, de 2,2 bilhões de reais. Com esses números gerais, né, o resultado primário do setor público consolidado no acumulado de 2023, ou seja, de janeiro a julho de 2023, teve um déficit de 56,2 bilhões de reais. Vocês lembram os resultados mês a mês? O ano começou com um superávit, né, um superávit muito forte, ele foi se reduzindo, virou para déficit no mês passado e agora o déficit aumentou. Essa trajetória de começar com superávites, ir acumulando déficits que se transformam em déficits que se acumulam ao longo do ano, do final do ano, é algo, digamos assim, característico da sazonalidade da estatística fiscal, né, que pretende apresentar os melhores resultados no começo do ano e depois esses resultados vão sendo consumidos ao longo do ano. E é por isso, inclusive, que nós geralmente fazemos as comparações de um determinado mês com o mesmo mês do ano anterior. Ou seja, então, quando a gente olha de janeiro a julho, o resultado primário do setor público consolidado foi deficitário em 56,2 bilhões, e quando a gente faz uma comparação com o janeiro a julho de 2022, né, do ano passado, né, o acumulado dos primeiros 7 meses do ano passado foi superavitário em 150,3 bilhões, ou seja, a variação de resultado de um ano para outro passou de 150,3 bilhões de superávit para 56,2 bilhões de déficit, ou seja, uma redução de resultado de 206,5 bilhões, sempre considerando a esfera do setor público consolidado. Por fim, quando a gente olha os 12 meses, os últimos 12 meses, acumula o resultado nos últimos 12 meses, né, as comparações que nós geralmente fazemos são o resultado do mês, do acumulado no ano, e nos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses encerrados em julho deste ano, mês passado, o setor público consolidado também teve déficit, no caso o déficit primário foi de 80,5 bilhões, o que equivale a 0,78% do PIB, né? Quando a gente compara este resultado com a série histórica do resultado primário acumulado em 12 meses, o resultado de julho foi, portanto, o pior desde agosto de 2021. Lá em agosto de 2021, o déficit foi de 130,3 bilhões, ou, se a gente quiser expressar em percentual do PIB, 1,53% do PIB. Em qualquer das duas métricas, seja o resultado nominal em reais, seja o resultado quanto percentual do PIB, o resultado agora de julho, no acumulado de 12 meses até julho, é o menor desde
maior déficit, no caso, desde agosto de 2021. Feita essa apresentação bem rápida dos principais resultados na esfera do setor público consolidado, a gente pode agora desagregar esses resultados entre o governo central e os governos regionais, nessas mesmas comparações do resultado do mês, do acumulado no ano e em 12 meses. No governo central, o resultado fiscal do mês de julho foi um déficit de 32,5 bilhões de reais, e quando a gente olha julho de 2023, tinha tido um superávit de 20 bilhões, né? Ou seja, passou de superávit de 20 bilhões para um déficit de 32,5 bilhões, logo uma virada de resultado de 52,4 bilhões. Essa virada de resultado pode ser explicada, é claro, a gente está falando de resultado primário, que é o balanceamento entre receitas e despesas de cada esfera de governo, nesse caso do governo central. Então, houve uma diminuição da receita e um aumento na despesa. Então, isso é a própria definição, né, da redução do resultado primário. No caso da receita líquida, quando a gente avalia em termos reais a comparação de julho contra julho, né, a comparação interanual, a partir dos dados divulgados pelo Tesouro Nacional ontem, a gente tem uma redução, né, da receita líquida de por volta de 5%, 5,3%, devido à diminuição de arrecadação de alguns impostos, por exemplo, o imposto de renda, a redução de pagamentos de dividendos, né, para o governo central e também de royalties. No caso do aumento interanual das despesas, vocês vão ver que o Tesouro já falou isso ontem, né? Esse aumento interanual foi elevado, na faixa de 31%, mas tem um efeito que é bastante específico, né? O pagamento de 13º da primeira parcela do 13º aos beneficiários e pensionistas do INSS, ele ocorreu em calendários descasados neste ano, quando a gente compara no ano anterior. Então, o último mês desse pagamento antecipado, neste ano, foi em julho, e no ano passado foi em junho. Então, a gente tem uma despesa, algo na faixa de mais de 20 bilhões, 24 bilhões, que ocorreu em julho deste ano e que não ocorreu em junho do ano passado. Então, isso é um fator importante para explicar esse aumento, a magnitude desse aumento das despesas na comparação de um ano contra o outro, de um mês, né, o julho contra julho. Quando a gente olhar o acumulado do ano, esse fator, né, desaparece, é claro. Então, a mensagem aqui é que teve um aumento, uma redução no resultado primário do governo central quando a gente olha os dados do mês de julho. Quando a gente vai para o acumulado do ano, de janeiro a julho, né, houve um déficit primário de 74,8 bilhões no governo central, e no mês de julho do ano passado, o governo central foi superavitário em 73,7 bilhões. Ou seja, a gente passou de um superávit de 73,7 para um déficit de 74,8. Isso é uma virada de 148,5 bilhões. Então, eu mencionei, quando eu falei do setor público consolidado, que teve uma redução de resultado tanto em julho, comparado com julho do ano anterior, quanto no acumulado do ano, também na comparação com 2022. Nos dois casos, né, a magnitude maior da redução é devido ao resultado do governo central, tanto quando a gente olha o resultado do mês, quanto a gente olha o resultado do ano. Nos últimos 12 meses, né, o governo central teve um déficit primário de 93,6 bilhões de reais, o que equivale a 0,9% do PIB, né? Quando a gente olha na série, esse resultado é o menor resultado, ou o maior déficit, como vocês preferirem, desde novembro de 2021. Lá em novembro de 2021, o resultado foi um déficit de 1,07% do PIB, agora foi 0,9%, ou seja, é o maior déficit desde aquela época, e em reais, se vocês quiserem a comparação, os 12 meses encerrados em novembro de 2021 tiveram um déficit de 94,5 bilhões de reais. Dando continuidade à exposição, né, olhando os governos regionais agora, que novamente são a soma dos resultados de cada estado, de cada município, os governos regionais também tiveram um déficit primário no mês de julho, um déficit de 4,2 bilhões, e que foi
um resultado inferior ao que havia sido em julho de 2022. Em julho de 2022, os governos regionais tiveram um superávit de 1,8 bilhão. Então, foi essa virada de 1,8 bilhão de superávit para 4,2 bilhões de déficit. E aqui também a gente tem como explicação esse mesmo balanceamento entre receitas e despesas, destacando uma redução na arrecadação do ICMS, principal imposto na esfera estadual, na faixa de 5%. Quando a gente olha o resultado de janeiro a julho acumulado, os governos regionais permanecem superavitários, mas com um superávit menor. O superávit dos governos regionais de janeiro a julho de 2023 atingiu 21 bilhões de reais, e isso se compara a um superávit de 72,3 bilhões de reais no mesmo período de 2022. Uma redução na faixa de 51,2 bilhões, para ser mais preciso. Também aqui, a gente tem os números, né, do Tesouro Nacional com uma redução real nas receitas da esfera dos governos regionais, tanto no ICMS, quanto também nas transferências ordinárias da União para os estados, que nada mais são do que compartilhamento de alguns impostos arrecadados na esfera federal e depois repassados uma determinada parcela para os estados. Essas transferências também se reduziram quando a gente olha o acumulado de 2023 contra 2022. Nos últimos 12 meses, encerrados em julho, também os governos regionais permanecem superavitários, um superávit de 13,7 bilhões, ou 0,13% do PIB, mas, como vocês puderam ver nos resultados do mês do acumulado do ano, esse resultado tem uma trajetória de redução, permanece superavitário, porém em trajetória de redução. E quando a gente compara na série histórica, né, isso esse número, 13,7 bilhões do acumulado nos últimos 12 meses, para o resultado fiscal dos governos regionais, é o pior ou menor superávit desde junho de 2020. Lá, naquela época, eles alcançaram um superávit de 7,9 bilhões de reais, ou 0,11%, né, por cento do PIB. Com isso, nós temos os principais resultados do fluxo de resultado primário das esferas que compõem o setor público consolidado. E eu queria convidar vocês a voltar para a tabela 1 da nota para a imprensa para apresentar o resultado dos juros nominais. A conta dos juros nominais ela é um pouco diferente da conta do resultado primário, porque ela é calculada pelo critério de competência, né? Ou seja, a gente vê o estoque do endividamento líquido, né, da dívida líquida do setor público, tanto os ativos quanto os passivos, conhece os indexadores de cada uma dessas rubricas e vai diariamente apropriando despesas de juros sobre o passivo, receitas de juros sobre os ativos, tirando, claro, o resultado líquido, que é os juros que está expresso na tabela, e essa apropriação diária é nada mais do que os indexadores sobre o estoque diariamente, ou seja, a gente apura por competência os juros nominais apropriados sobre o estoque do endividamento líquido. Então, nesse caso, a gente pode comparar qualquer período, pode comparar este mês com o mês anterior, este mês com o mesmo mês do ano anterior, sem que haja a sazonalidade que caracteriza o resultado primário. Os juros nominais, nesse caso, atingiram 46,1 bilhões de reais em julho. Isso foi um crescimento, tanto quando a gente compara o resultado de julho deste ano com julho do ano anterior, tanto quanto a gente compara julho deste ano com junho. No primeiro caso, na comparação interanual, a gente teve uma apropriação de juros de 46,1 bilhões em julho de 2023 e de 42,9 bilhões em julho de 2022. Essa variação, né, de 42,9 para 46,1 é uma variação de 7%, 7,4%. E ela foi influenciada pelos resultados de swaps, né? Ou seja, teve um ganho maior com swaps em julho de 2023. Isso é o equivalente nas estatísticas fiscais a uma receita com juros. Então, claro, uma receita com juros reduz o resultado líquido, né? o gasto líquido com juros.
Como ela foi maior agora, ela melhora o resultado com maior intensidade do que em julho do ano passado. Então, se a gente tirar os efeitos dos swaps, tanto para este ano, que foi um ganho de 15,6 bilhões, quanto para julho de 2023, um ganho de 7,5 bilhões, a conta de juros teria crescido 22,3%. Né? E esse aumento na conta de juros se dá devido, em primeiro lugar, ao próprio aumento do estoque da dívida líquida em termos nominais e também pelo efeito da maior taxa de juros no mês de julho deste ano, quando comparado a julho de 2023. E esse efeito, no caso de julho deste ano, predominou sobre a redução que aconteceu no IPCA, ou seja, tanto juros, no caso a Selic, quanto inflação, no caso do IPCA, são importantes indexadores da dívida líquida. Vocês têm a proporção desses indexadores numa tabela que está no final do texto para nota para a imprensa, e isso explica a variação, o crescimento, né, dos juros apropriados na comparação interanual. Quando a gente vai para o resultado no mês, comparando junho com julho, né, os dados que estão na tabela 2 mostram também um crescimento, passando de 40,7 bilhões em junho para 46,1 bilhões em julho. Isso é um crescimento de 13,2%, também influenciado pelo swap. Mas nesse caso, se a gente excluir os efeitos do swap, tanto de junho quanto de julho, a apropriação de juros teria sido basicamente a mesma. Teria tido uma pequena variação de 0,8%. Porque, nesse caso, o ganho com swaps em junho foi maior, atingiu 20,5 bilhões, e, repetindo, em julho, 15,6. Ou seja, uma parte desses 5,4 bilhões de aumento que vocês veem na tabela 2 é devido a um ganho menor com swaps de 4,9 bilhões. Então, quando tirar os dois efeitos, os juros permaneceram praticamente estáveis nesse critério de comparação. Na tabela 2, se a gente passa para o resultado dos juros acumulado nos últimos 7 meses, os 7 meses do ano, de janeiro a julho, os juros nominais somaram 383,4 bilhões de reais, com uma elevação em relação ao mês anterior, o mesmo período do ano anterior. No mesmo período do ano anterior, esse resultado era 328,6 bilhões. Né? Novamente, a gente tem que olhar os efeitos dos swaps aqui, mas a gente sempre destaca para fins analíticos, mas eles não mudam a tendência da conta nesse caso. Né? O ocorrido foi um aumento de 54,9 bilhões, sem os swaps teria sido um aumento de 45,9 bilhões, ou seja, a tendência está bem preservada. Na tabela 3, a gente vai ver que os juros apropriados se mantiveram em 6,18% do PIB na passagem de junho para julho. Ou seja, os 12 meses acabados em junho eram 6,18% do PIB, os 12 meses acabados em julho se mantiveram, né, nessa mesma faixa. Então, aproveitando que a gente está na tabela 3, e só para olhar o resultado nominal, o setor público consolidado teve um déficit nominal de um pouco menos de 7% do PIB nos 12 meses encerrados em julho. Esse resultado foi de 6,96% do PIB e representou um crescimento em relação ao mês anterior, permanecendo na trajetória de crescimento do déficit nominal que tem sido observado ao longo deste ano. Então, com isso, nós encerramos os fluxos fiscais que eu tinha para apresentar. Os últimos resultados, então, são uma olhada na evolução da dívida líquida e da dívida bruta. Os dados da dívida líquida estão na tabela 4, os dados da dívida bruta na tabela 17. Né? A dívida líquida, que é o conceito mais abrangente de endividamento do setor público feito pelo Banco Central, no caso, ele é mais abrangente porque ele inclui o setor público como um todo, enquanto a dívida bruta é só do governo geral, e ele também é mais abrangente porque ele inclui tanto os passivos quanto os ativos do setor público. E na dívida bruta, por definição, ela só inclui os passivos do governo geral. A dívida líquida, portanto, chegou em junho ao equivalente a 59,6% do PIB e teve um aumento no mês de 0,6
pontos percentuais. Um aumento, claro, influenciado principalmente pelo déficit nominal do período. No caso da dívida líquida, se a gente olhar na série histórica, esses 59,6% do PIB é o valor mais elevado desde janeiro de 2021. Em janeiro de 2021, esse valor era 59,7%. Já no caso da dívida bruta, como a gente olha só os passivos, ela tem um nível mais elevado. A dívida bruta do governo geral atingiu 74,1% do PIB, agora em julho, e também apresentou um crescimento, nesse caso, de meio ponto, em relação aos 73,6% do PIB que encerrou o mês de junho, né? E esse nível de julho, 74,1%, é o maior nível desde novembro de 2022. Né? Lá em novembro de 2022 era 74,2% do PIB. Né? Então, com isso, eu devolvo a palavra para a Ivone. Esses eram os comentários que eu tinha para apresentar hoje. E aí a Ivone organiza a sessão de perguntas de vocês, ou dúvidas, esclarecimentos, o que vocês tiverem. Muito obrigado. Muito obrigada, Fernando. Quem tiver alguma pergunta, eu peço, por gentileza, que acione a mãozinha aqui na plataforma, que eu libero o microfone para a pergunta. Aguardando aqui, Fernando, por enquanto não temos perguntas. Vamos aguardar mais um minutinho, caso alguém decida fazer uma pergunta. Não tenho nenhuma pergunta também aqui por escrito. Bom, Fernando, parece que não temos dúvidas hoje, então podemos encerrar. Você teria mais algo a acrescentar? Não, apenas agradecer a presença de todos. Essa foi a terceira coletiva do mês sobre estatística do Banco Central e, com isso, a gente encerra a sequência de divulgações do mês de agosto. Agradecer para todos a participação, desejar um bom final da semana, né, quinta e sexta, e espero ver vocês nas divulgações do mês de setembro. Muito obrigado a todos, um bom dia. Obrigada, Fernando. Bom dia a todos.